você, tudo bem? Para o bom entendimento da genética, se faz necessário o desenvolvimento de um bom conhecimento sobre probabilidades, regra do E, regra do OU, probabilidade condicional, binômio de Newton. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento, e após a vinheta, estudo das probabilidades. Vamos lá? Ok, estudo de probabilidade. O que é probabilidade? É o valor que se dá à chance ou possibilidade de ocorrer um determinado evento. Em outras palavras, obtida através de uma razão entre o número de eventos desejados, que é o que se quer provar, pelo número de eventos que são possíveis. Você pode representar a probabilidade através de uma fórmula simples. Probabilidade é igual ao número de eventos favoráveis dividido pelo número de eventos que são possíveis. Sendo assim, exemplo 1. Você questiona qual a probabilidade de se obter face cara no lançamento de uma moeda. Ora, quantas faces cara tem uma moeda? Uma. Mas quantas faces são possíveis? Duas. Pode dar cara, pode dar coroa. Sendo assim, é 1/2, ou 50%, ou 0,5. Exemplo 2. Qual a probabilidade de se obter face 5 no lançamento de um dado? Quantas faces 5 tem um dado? Apenas uma. Mas quantas faces são possíveis? 6. Então a probabilidade de face 5 será de 1/6. Exemplo, ou 16,6% ou 0,166. Exemplo 3. Qual a probabilidade de se retirar um ás de espadas em um maço de baralho de 52 cartas? Ora, quantos ás de espadas existem em um maço de baralho de 52 cartas? Apenas um. Mas quantos eventos são possíveis? 52. Então a probabilidade é 1 para 52. Se a pergunta fosse a probabilidade de se retirar um ás qualquer, qual a resposta que você daria? Quantos ases eu tenho no maço de baralho de 52 cartas? 4 ases. Um de pau, um de espada, um de copa e um de ouro. Então a nossa probabilidade seria 4 ou 52. Isso é um exemplo clássico de aplicação simples de probabilidade. Só que, em genética, é muito comum as probabilidades combinadas, ou seja, probabilidades de múltiplos eventos. E aí, quando você tem probabilidades de múltiplos eventos, existem duas regras que você tem que obedecer. Duas regras clássicas de probabilidade. Uma delas é conhecida como a regra do E. A regra do E é a regra do isso e aquilo. Se der isso, dá aquilo. Se der aquilo, também dá isso. A ocorrência de um evento não interfere na ocorrência do outro. Tá certo? Aplica-se essa regra quando você está trabalhando com eventos simultâneos ou independentes. Eventos simultâneos são eventos que podem ocorrer simultaneamente na natureza. Nesse caso, a sua probabilidade total será igual à probabilidade do evento A multiplicado pela probabilidade do evento B multiplicado pela probabilidade do evento C, do evento D, do evento E, quantos eventos você esteja analisando. Ou seja, a regra do OU se aplica para eventos simultâneos que podem ocorrer simultaneamente na natureza e a sua probabilidade total será igual a probabilidade, ok, ao produto da probabilidade dos eventos isolados, ok? Vamos ver exemplo? Vamos lá. Exemplo 1. No lançamento de 3 moedas, qual a probabilidade de se obter face cara em todas elas? Aí é simples. Qual a probabilidade da primeira moeda ser face cara? É 1/2. Probabilidade da segunda moeda ser face cara é 1/2. Probabilidade da terceira moeda ser face cara é 1/2.
Perceba que os eventos são simultâneos. Você pode obter na natureza 3 moedas com face cara, lançamento das 3 moedas com face cara, mas o que acontece em um evento não interfere no outro evento. O que acontece com uma moeda não interfere com o que acontece nas outras moedas. Eventos independentes e simultâneos. A sua probabilidade total será igual à probabilidade da primeira moeda da face cara, que é 1/2, multiplicado pela probabilidade da segunda moeda da face cara, que é 1/2, multiplicado pela probabilidade da terceira moeda da face cara, que é 1/2. Isso vai te dar um total de 1/8, é a probabilidade de, no lançamento de 3 moedas, você obter face cara em todas as moedas. Exemplo 2. Qual a probabilidade de se obter face coroa no lançamento de uma moeda e face 6 no lançamento de um dado? Qual é a probabilidade? Ora, probabilidade de face coroa na moeda é 1/2, probabilidade de face 6 no dado é 1/6, a sua probabilidade total será 1/2 vezes 1/6, que é igual a 1/12. É a sua probabilidade total de se obter face coroa e face 6 em um dado. Eventos simultâneos e independentes. Ficou claro, sim ou não? Vamos adiante então. Próxima regra de múltiplos eventos, da probabilidade de múltiplos eventos, é a regra do ou. A regra do ou é a regra do isso ou aquilo. O que quer dizer? Se der isso, não dá aquilo. Se der aquilo, não dá isso. Aplica-se a eventos que são não simultâneos ou dependentes. O que isso quer dizer, professor Billy Paul? Quer dizer que a ocorrência de um evento impede a ocorrência do outro. É isso que é o evento não simultâneo ou dependentes, onde você vai aplicar a regra do ou. Neste caso, a sua probabilidade total será a probabilidade do evento A somada à probabilidade do evento B, somada à probabilidade do evento C, mais o evento D, o evento E. Quantos eventos você esteja calculando? A sua probabilidade total, então, é o somatório das probabilidades isoladas. Vamos ver exemplos sobre isso de evento não simultâneo? Né? A ocorrência de um evento impede a ocorrência do outro. Exemplo: qual a probabilidade de, no lançamento de um dado, se obter face 4 ou face 6? Perceba que é o lançamento de um único dado. O que significa isso? Se der face 4, não dá face 6. Se der face 6, não dá face 4. Beleza? Então o que é que você faz aí? Probabilidade de face 4 é 1/6. Probabilidade de face 3, aliás, de face 6 é 1/6. Ok? Eu coloquei face 3 ali, mas entenda, face 6. Então, quanto é 1/6? Probabilidade total mais 1/6. Isso vai dar 2/6, que é a mesma coisa que 1/3. Beleza? Muito bem. A outra situação, entendemos como funciona a regra do E, entendemos como funciona a regra do OU, agora vamos para probabilidade condicional. A probabilidade condicional é a probabilidade que está atrelada a uma condição. Primeiro, você tem que resolver a condição, para que você então possa calcular a probabilidade do que se pede na questão. Ok? Vamos ver como isso funciona? Funciona assim. Qual a probabilidade do casal representado abaixo ter uma criança azinho-azinho? Uma criança recessiva, uma criança homozigota, uma criança pura para o genótipo, ok? E aí ele dá para você, ele diz para você o seguinte: eu tenho o indivíduo 1, que é heterozigoto, azão-azinho, tá? Cruzando com o indivíduo 2, que também é heterozigoto, azão-azinho. Esse casal teve o indivíduo 3, que é azão-traço. A questão não diz nada sobre o outro gene, se é um gene azão ou se é um gene azinho. Você sabe que, olhando aqui o cruzamento dos pais, o indivíduo 3 tanto pode ser homozigoto dominante, como pode ser heterozigoto azão-azinho, não é verdade? Mas a questão deixou em aberto, não afirmou se ele é homozigoto azão-azão, se ele é heterozigoto azão-azinho. Mas a questão diz que esse indivíduo se casou com uma mulher 4, que é azinho-azinho. E aí,
a pergunta que ele quer: qual a probabilidade do casal nesta situação ter indivíduo azinho azinho? Ora, olhando para a questão, como ela está sendo colocada, você percebe que o indivíduo 3, ele só pode ter uma criança azinho azinho, tá? Uma criança recessiva, se ele for heterozigoto. Se ele for homozigoto, é impossível. Mas existe a possibilidade dele ser heterozigoto? Existe. É aí onde está a probabilidade condicional. Primeiro, eu preciso resolver isso. O que é que você faz? Você calcula, então, a probabilidade do indivíduo 3 ser heterozigoto. Tá certo ou não? Para que você possa, então, cruzá-lo com o indivíduo 4 e calcular a probabilidade da criança ser recessiva. Tá certo? Resultado do cruzamento 1-2. Quem é o cruzamento 1-2, professor? São os pais do indivíduo 3. Nós vamos cruzar os pais do indivíduo 3 para calcular a probabilidade de 3 ser heterozigoto. Vamos lá? Olha só. Fazendo o cruzamento do indivíduo 1-2, você pode obter azão-azão, azão-azinho 2 vezes e azinho-azinho. Não é esse o resultado do cruzamento? Qual a probabilidade de 3 ser heterozigoto? Você percebe que é de 2/3. Professor, não entendi. Não é 2/4 ou 1/2? Não, é 2/3. Perceba que a questão disse para você que o indivíduo 3 é portador de um gene azão. Ele não pode ser azinho-azinho, porque ele já é portador de um gene azão. Então, neste caso, azinho-azinho para ele é impossível. E o que é probabilidade? Número de eventos favoráveis dividido pelo número de eventos possíveis. O que é favorável? 2 eventos, ok? O que é possível? 3. Então, a probabilidade é 2/3. Agora, a gente faz o cruzamento 3-4. Ele, considerando ele azão-azinho, com 4 que é azinho-azinho, fazendo o cruzamento, qual é o resultado? Olha lá. Azão-azinho, azão-azinho, azinho-azinho, azinho-azinho. A probabilidade de criança recessiva é de 1/2. Ok? Agora, qual é a sua probabilidade total? Sua probabilidade total será 2/3 vezes 1/2, que é igual a 2/6, simplificando é igual a 1/3. Tá? Esse é um exemplo clássico do que é probabilidade condicional. Não esqueça de ir na descrição desse vídeo e baixar os exercícios exclusivos e com gabarito. Alguns gabaritos estão comentados com a resolução das questões para você aprimorar suas habilidades dentro do conhecimento de probabilidades. Extremamente importante, ok? A outra situação é a probabilidade e distribuição binomial, que é o último tópico do estudo das probabilidades. Como assim, professor? Se eu perguntar para você qual a probabilidade de um casal ter 3 crianças, todos meninas, você vai dizer para mim o quê? Probabilidade do primeiro ser menina é 1/2. Probabilidade do segundo ser uma menina também é 1/2. Probabilidade do terceiro ser uma menina também é 1/2. 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2, 1/8. Absolutamente correto. Aí a pergunta número 2. Qual a probabilidade de um casal ter 3 crianças? O primeiro menino, o segundo menino e o terceiro menina. Mesma coisa. Probabilidade do primeiro ser um menino é 1/2. Probabilidade do segundo ser um menino é 1/2. Probabilidade do terceiro ser uma menina é 1/2. 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2, 1/8. Presta atenção agora à pergunta número 3. Qual a probabilidade de um casal ter 3 crianças, 2 meninos e uma menina, independentemente da ordem? Aí é o seguinte. Se ele coloca independentemente da ordem, existem 3 maneiras diferentes de você obter 2 meninos e uma menina, independentemente da ordem. Como é a situação? O primeiro menino, o segundo menino, o terceiro menina. Ou o primeiro menino, o do meio menina e o último menino. Ou o primeiro ser a menina e os 2 últimos serem os meninos. Nesse caso, se independe a ordem, a resposta da questão não será 1/8 e sim 3/8. Professor, por quê? Pronto. Aí nós precisamos entender a aplicação de binômio de Newton. Como assim, professor?
binômio de Newton vem de Sir Isaac Newton, tá aí. Sir Isaac Newton nasceu na Inglaterra, em Londres, ele era um nobre inglês, nasceu em 1643, morreu em 1727, aos 84 anos. Tá? E Newton tem uma importante contribuição, que é o seu binômio A mais B elevado a N. Contam os historiadores que quando Newton morreu em 1727, os contemporâneos de sua época queriam prestar uma homenagem na lápide do seu túmulo, escrevendo a seguinte inscrição, abre aspas, os mistérios da natureza se ocultam na escuridão da noite, e disse Deus, faça-se Newton, e a luz se fez. A igreja considerou isso uma grandiosa heresia. Então, na lápide do túmulo de Newton foi colocada a expressão A mais B elevado a N. Hoje, os restos mortais de Newton estão na abadia de Westminster, em Londres. Se você for lá, você vai encontrar o túmulo de Newton, ao lado o túmulo de Charles Darwin. Mas Newton, o seu binômio A mais B elevado a N, é extremamente importante em certos cálculos de probabilidades dentro da genética, e é isso que a gente vai ver agora. Primeiro, entendendo o binômio de Newton. A pergunta para você é, você sabe desenvolver binômios, sim ou não? Isso, acredito que alguns de vocês disseram sim, a maioria talvez disse não. Eu vou ensinar para vocês um método simples e prático de você desenvolver qualquer binômio que você queira, ok? Preste bem atenção. Vamos partir do binômio P mais Q ao quadrado. Tá? Professor, não é A mais B? Na biologia utilizamos P mais Q e não A mais B, como é utilizado na matemática. Tá certo? Tudo bem? P mais Q ao quadrado. Se você perguntar para qualquer um, desenvolva o binômio P mais Q ao quadrado, a pessoa vai dizer assim, P2 mais 2PQ mais Q2. Ou o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Se você chegar para alguém e pedir para desenvolver o binômio P mais Q a terceira, muita gente vai titubear um pouco. Se pedir para resolver o binômio P mais Q a quarta ou P mais Q a quinta, vai ser extremamente complicado para a maioria dos estudantes. Mas eu vou ensinar para você um modelo simples e prático para você desenvolver o binômio, tá? Até P mais Q a quinta. Você vai ver que vai ficar facinho. Vamos lá. Primeira coisa. Se você analisar o binômio P mais Q ao quadrado, ele tem três termos. 1, 2 e 3. O binômio começa com P, termina com Q e pelo meio nós temos PQ. O valor de P é decrescente, ó, P2, P1, e o valor de Q é crescente, Q1, Q2. Ok? Seguindo esse raciocínio, como é que eu desenvolvo o binômio P mais Q a terceira? Ele vai ter quantos termos? 4. Começa com P, termina com Q e pelo meio eu tenho PQ. O valor de P é decrescente, vai ser P3, P2, P1. E o valor de Q é crescente, Q1, Q2, Q3. Ok? E aí vem a pergunta agora, professor, e a distribuição binomial? Porque a distribuição binomial do binômio P mais Q ao quadrado é 1, 2, 1. E o binômio P mais Q a terceira? Pronto. Aí você vai lançar mão do chamado triângulo de Pascal. Como funciona o triângulo de Pascal, professor? Triângulo de Pascal, no ápice do triângulo você coloca o número 1. As linhas subsequentes do triângulo, do ápice para a base, você constrói a partir do somatório dos números da linha anterior. Não entendi, professor. Olha só. Lá no ápice eu coloco o número 1. Toda a linha começa com 1 e termina com 1. Próxima linha começa com 1, 1 mais 1 é 2 e termina com 1. Próxima linha começa com 1, 1 mais 2 é 3, 2 mais 1 é 3 e termina com 1. Próxima linha começa com 1, 1 mais 3 é 4, 3 mais 3 é 6, 3 mais 1 é 4 e termina com 1. Próxima linha começa com 1, 1 mais 4 é 5, 4 mais 6 é 10, 6 mais 4 é 10, 4 mais 1 é 5 e termina com 1. E assim sucessivamente. Agora,
Esse ápice aqui do triângulo onde está o número 1 corresponde à linha 0. Aqui eu tenho a linha 1, a linha 2, a linha 3, a linha 4 e a linha 5. Perceba que a distribuição binomial do binômio P mais Q ao quadrado é 1, 2, 1, correspondente à linha 2 do triângulo de Pascal. Seguindo o mesmo raciocínio, então, a distribuição binomial do binômio P mais Q, a terceira, vai corresponder à terceira linha do triângulo de Pascal, que é 1, 3, 3, 1. Beleza? Entendido? Vamos lá. Continuando, olha só, binômio P mais Q a quarta. Quantos termos ele tem? 5, começa com P, termina com Q, e pelo meio você tem PQ. O valor de P é decrescente, P4, P3, P2, P1, e o valor de Q é crescente, Q1, Q2, Q3, Q4. A distribuição binomial, quarta linha do triângulo de Pascal, 1, 4, 6, 4, 1. Moleza? Binômio P mais Q a quinta, professor. Quantos termos ele tem? 6. Começa com P, termina com Q, e pelo meio eu tenho PQ. O valor de P é decrescente, P5, P4, P3, P2, P1, e o valor de Q é crescente, Q1, Q2, Q3, Q4 e Q5. Distribuição binomial, quinta linha do triângulo de Pascal, é 1, 5, 10, 10, 5, 1. Beleza? Show de bola? Professor, então eu quero desenvolver o binômio P mais Q a 200. Pega um rolo de papel higiênico que você vai fazer tranquilamente, seguindo aí esse macete simples, ok? Mas, professor, é o seguinte, como se aplica isso em genética? Vamos lá. Lembra da pergunta anterior? Qual a probabilidade de um casal ter 3 crianças, 2 meninos e uma menina, independentemente da ordem? Não foi isso? Muito bem, vamos desenvolver o binômio P mais Q elevado a N, onde P representa menino, Q representa menina e N representa o número de crianças. Como são 3 crianças, eu vou desenvolver o binômio P mais Q a terceira. Já está desenvolvido na nossa tela, mas a pergunta para você é, desenvolvi aqui o binômio, qual o termo do binômio que equivale a 2 meninos e uma menina? Aí você olha aqui, ó, 2 meninos e uma menina. Então eu vou desenvolver o binômio, eu vou usar para os cálculos 3p ao quadrado vezes q. Não é isso aí? O resto é contas. Como é que vai ficar isso, professor? Vai ficar 3 que multiplica 1 meio ao quadrado, que multiplica 1 meio. Aí você diz, de onde vem 1 meio, professor? Esse 1 meio é o quê? É o quê? A probabilidade de menino ou menina em qualquer gestação. Ou da menino ou da menina. Então, fazendo aqui as contas, vai ficar 3 que multiplica 1 quarto vezes 1 meio. Isso vai dar o quê? 3 oitavos. Beleza? Exemplo, pós-aula. Olha só, 5 crianças. E aí, professor? 5 crianças. Como é que a gente faz? Pronto. 5 crianças, olha só, você vai ter que dizer, sim, 5 crianças, sendo que 3 meninos e 2 meninas. Você vai desenvolver o binômio P mais Q a quinta, que são 5 crianças, sendo que 3 meninos e 2 meninas, independentemente da ordem. Ora, desenvolvendo o binômio P mais Q a quinta, que você já sabe fazer, quantos termos ele tem? Ele tem 6, tá? Começa com P, termina com Q, pelo meio você tem PQ, o valor de P é decrescente, P5, P4, P3, P2, P1, o valor de Q é crescente, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Distribuição binomial, quinta linha do triângulo de Pascal é 1, 5, 10, 10, 5 e 1. Qual o termo do binômio que equivale a 3 meninos e 2 meninas? É bem esse aqui, olha lá. 3 meninos e 2 meninas. O resto agora é o que? É contas. Vai ficar ó, 10p3q2, traduzindo 10 que multiplica 1 meio ao cubo, que multiplica 1 meio ao quadrado. Quanto é que dá isso aqui?
dá 10 que multiplica 1/8, que multiplica 1/4. Quanto é que fica isso? 10/32, que é igual a 5/16, tá? Desconsidere esse cubo aqui, desconsidere esse quadrado aqui, tá? Nós já resolvemos essa contazinha aqui. Então, 10/32 ou 5/16 é a resposta da questão. Aprendeu? Se inscreva no canal. Vá na descrição do vídeo, baixe os exercícios referentes à probabilidade, ok? Exercite, pratique, tá certo? E nos encontramos na próxima aula. Tchau!